Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais uma semana no nosso Portal do José, com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, num momento em que está sendo mais possível, mais frequente, nós analisarmos algumas questões de fundo que incomodam a todos nós aqui no Brasil e certamente incomodam também outras pessoas mundo afora, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua localidade, no que diz respeito a conflitos que sugam as nossas energias todos os dias e que nos submete o tempo todo a buscar explicações, respostas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós todos vivenciamos aí durante os últimos tempos uma ênfase, né, um aprofundamento, uma visibilização maior de discursos extremistas de direita. E algumas figuras dentro desse campo utilizando também uma roupagem de conservadores. Os conservadores que defendem a família, que são contra as drogas, são contra a ideologia de gênero, seja lá o que isso signifique para a maior parte da população brasileira, que defendem Deus, que defendem pátria, enfim, colocam umas coisas assim meio abstratas. A gente não sabe até hoje, e ninguém será capaz de mostrar, qual é o projeto, ou qual seria o projeto da extrema-direita aqui para o nosso país. Então, como eles não são capazes de mostrar algum tipo de projeto, a única missão dessa gente é contestar qualquer tipo de iniciativa de pessoas que estão no campo civilizatório, no campo progressista, pessoas que se identificam com pautas consideradas de esquerda. Essas figuras tentam, a extrema-direita, o tempo todo fazer um combate cada vez mais, reduzir o debate, jogar o debate cada vez mais para baixo, para que nós não percebamos, em sociedades tão injustas quanto a nossa, que de fato está acontecendo. Ou seja, cada vez mais uma concentração de rendas. E hoje, no nosso papo mais tarde, eu vou comentar com vocês um relatório internacional que mostra o que está acontecendo com o dinheiro no mundo. Aquilo que eu tenho dito para vocês, muitas vezes aqui no nosso portal, de que há algumas décadas uma transferência de renda das camadas mais baixas da sociedade do ponto de vista econômico, os trabalhadores, os pequenos empreendedores, os comerciantes, profissionais liberais, cada vez mais esse contingente está perdendo e cada vez mais nós estamos tendo uma transferência da energia, do dinheiro, dos recursos dessas camadas para camadas que estão no topo da pirâmide econômica. No mundo e no Brasil não é diferente. Então nós temos aqui no Brasil esses grupos que se apresentam como sendo uma coisa, mas na verdade eles estão a serviço de uma outra coisa. Eles estão a serviço do modelo que está vigente num país como o Brasil e que aprofunda cada vez mais desigualdades sociais. É muito importante a gente estar colocando essas questões de fundo porque a gente começa a entender por que essas pessoas se comportam da maneira como elas se comportam. Quem é Bolsonaro, se não um fantoche, um espantalho, um boneco do posto, uma figura oca, um vazio, mas que faz um discurso virulento, uma ferramenta para distrair uma parcela grande da sociedade. E aí eu comentei com vocês ontem também como o ressentimento, né, existente em sociedades como a nossa ajuda que figuras espertalhões, oportunistas, vigaristas, como a figura do inelegível, do ex-presidente da República, consigam se apresentar para canalizar esses sentimentos. Isso está acontecendo em várias partes do mundo, já aconteceu em outros momentos. Bom, eu vou começar com vocês, trazer aqui algumas evidências de como esses grupos extremistas se conectam ao mundo afora e como eles têm um efeito absolutamente corrosivo na nossa vida, né? No nosso bem-estar, no nosso bem-viver. Eu vou trazer aqui situações concretas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque aqui são sempre preciosos. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço a várias pessoas que estão dando de presente
assinaturas do nosso clube de membros para outras pessoas que frequentam o nosso chat, enfim. Isso é muito bacana, gente. Eu não tinha visto isso acontecer em outros espaços, né? E veio acontecer justamente aqui no nosso portal, o que é sinal assim de muito engajamento, muito respeito que essas pessoas têm aqui com o que eu faço com vocês todos os dias aqui e que estão a fim de ajudar que a gente chegue a mais lugares. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos aos temas aqui. Bom, quero começar aqui com vocês recapitulando algumas coisinhas, tá? Em primeiro lugar, tem uma questão internacional que está atingindo aqui o discurso político aqui no nosso país de uma maneira muito bandida, né? Eu mostrei para vocês aqui que existe um assessor do Netanyahu que é uma figura ligada, né? Alguém que trabalhou muito tempo com Steve Bannon. Steve Bannon, como vocês sabem, é um desses autores, né, ou atores da extrema-direita no mundo que espalha teorias conspiratórias, faz cada vez mais uma estratégia de fortalecimento desses discursos extremistas de direita que tem o mesmo propósito que tem aqui no Brasil. Situações que distraem cidadãos norte-americanos em relação aos seus principais problemas, a concentração de renda, cidadãos europeus, cidadãos do mundo inteiro. Eles só não conseguem fazer muito essa estratégia em países onde as redes sociais, a serviço desse tipo de modelo, de ativismo político, não entram. E aí a gente tem uma realidade completamente diferente e esses países são também satanizados justamente por não deixarem penetrar nas suas estruturas esse tipo de pensamento, né, que não deixa de ser um pensamento extremamente venenoso e nocivo, não só à sociedade dos seus países, mas o que está acontecendo no mundo, né? Daí a gente vê o estrategista do Bannon sendo uma espécie de mentor intelectual do bolsonarismo, da extrema-direita aqui no nosso país, volto a dizer, a serviço desses interesses que nunca são debatidos, não são colocados. Por nenhum setor, né? Até mesmo a esquerda fica muito focada nos embates do cotidiano e a gente acaba deixando de mencionar essa questão estrutural por trás. O Bananinha publicou um tweet com o seguinte texto, né? Transformaram as vítimas de um terrorismo genocida em culpados. Que nojo da África do Sul que puxou essa ação contra Israel. Se tivesse essa disposição para lutar contra decapitadores de bebês, certamente o mundo estaria melhor. A falta de fé em princípios faz a bússola moral do Ocidente ficar desnorteada. Força Israel. Então, o que essa criatura está dizendo, nada mais, nada menos do que o seu chefe, né? Gente, isso em qualquer outro país poderia ser considerado uma traição nacional, tá? Você ter um sujeito que está ligado à estrutura de poder central de um país, visitando toda hora um mentor intelectual de ações que acontecem aqui no território nacional. Tanto que tem a história do Steve Bannon com o clã Bolsonaro, já vem de longe, né? Eles tiveram aqui mais um sem número de reuniões. Se você buscar na internet, você vai encontrar aqui várias fotografias. O Dudu Bananinha bajulando aqui o Steve Bannon, diga-se passagem que foi preso nos Estados Unidos por fraude, né? Por arrecadar dinheiro para construir o muro dividindo lá o México dos Estados Unidos e embolsou a grana, né? E também ter tido envolvimento lá na conspiração lá do Capitólio, de tentar destruir lá aquilo que se chama democracia norte-americana. E você vai ligando os pontos, né? Que é Steve Bannon com o Olavo de Carvalho, né? E a esposa do Olavo de Carvalho. E aí vocês vão ver que todos os discursos, que não foram inventados agora, né? Esses discursos dessa gente já vêm desde os anos 50. Eles utilizam ali o anticomunismo, né? O medo vermelho, o pânico vermelho, para distrair a sociedade desde aquelas épocas, né? E as pessoas vão engrupindo, vão engolindo essas histórias aí e não vão percebendo o que acontece. Trump e Bannon aconselham Bolsonaro a contestar a eleição. Essa matéria aqui é do Brasil de Fato. Segundo o The Washington Post, Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon tiveram encontros nos Estados Unidos após o segundo turno. Aí tem a foto aqui do Steve Bannon com o Dudu Bananinha, né? E aí a gente começa a entender uma série de situações.
como a extrema-direita se conecta no mundo e aí joga muitos povos, inclusive situações muito ruins, né? Como acontece agora com os judeus, com o povo de Israel, que está sendo conduzido por todo esse processo, todo um extremismo de direita que está colocando os interesses do povo judeu enquanto povo cada vez mais em risco, cada vez mais desgaste, e muitos judeus não percebem isso também. A coluna da Dorit Harazin de ontem, que eu comentei com vocês, ela nos lembra aqui que já havia um pacto, né, lá atrás, né? Nem sempre Israel criticou a África do Sul. O Estado de Israel, os governantes de Israel, em determinado momento, tinham uma aliança com a África do Sul, mas com o regime do apartheid, né? Então, quando a gente vê muitas acusações, né, do Netanyahu hoje, que a África do Sul, enfim, onde estava a África do Sul, é mesmo o discurso que o Bananinha colocou no seu canal e que todos os bolsonaristas reproduzem também ad náusea, né? Então eles fazem esse tipo de discurso, mas já houve uma situação muito complicada na história, né? Ligando o Estado de Israel ao Estado da África do Sul no momento do apartheid. Os sul-africanos, eles sabem exatamente do que eles estão falando. Quando eles levantam a hipótese de genocídio cometido pelo Estado de Israel contra a Palestina, eles enxergam exatamente muitas coisas que aconteceram com eles, independente das várias classes sociais existentes hoje na África do Sul, mas todo mundo sabe o que foi apartheid, quais eram os métodos e as consequências para o povo sul-africano, o povo negro sul-africano. E hoje tem uma coluna muito interessante do Reinaldo Azevedo, nessa segunda-feira, com o seguinte título: Petição Real. Não há fake da África do Sul contra Israel. O Brasil acertou? E é o seguinte, o artigo do Reinaldo Azevedo é muito interessante, é brilhante. E nessa foto aqui, né, ele coloca a seguinte legenda: região de Al-Zahara, no centro de Gaza, destruída pelos ataques. Para o ministro do Patrimônio de Israel, Amishai Eliyahu, está mais bonito do que nunca. Tudo explodido ou derrubado. Simplesmente um prazer para os olhos. E aí o Reinaldo Azevedo, ele fez um negócio que eu não fiz, ele leu a petição da África do Sul e ele mostra que a África do Sul elencou todos os argumentos que mostram que, do ponto de vista da legislação internacional, Israel está cometendo um genocídio, o genocídio tem que ser parado já. E ele mostra aqui que, ao contrário do que dizem os extremistas de direita, a África do Sul condenou sim, e condena, inclusive nessa petição, o que foi feito lá pelos extremistas que invadiram Israel e praticaram as atrocidades que praticaram. As atrocidades foram condenadas, mas aqui eles elencam todos os atos, e o Reinaldo Azevedo pega a declaração aqui de pelo menos 8 ou 9 altos dirigentes do governo de Israel, que tem declarações racistas, declarações de extermínio, declarações voltadas mesmo a justificar um genocídio. E aí, no final, eu acho que o Reinaldo Azevedo foi super incoerente, ele deu uma derrapada, porque ele responde aqui uma pergunta se o Brasil acertou em dar apoio à África do Sul. E ele diz que não, porque o Brasil sempre se manteve numa posição de neutralidade, enfim, isso aí não ajuda o Brasil a ser mediador de paz. Só que tem uma coisa, Reinaldo, o Brasil foi autor de uma resolução que foi votada por 14 países que pediu cessar-fogo, reconhecia que houve uma agressão inicial dos grupos extremistas dentro da Palestina, e essa resolução foi vetada pelos Estados Unidos. O Brasil procurou mediar o tempo todo. O Brasil tem feito ações no sentido de mediar o tempo todo e essas ações não têm sido correspondidas pelo direito internacional, pelas potências do mundo. Então, o que restou ao Brasil agora? Questionar junto com a África do Sul o que está acontecendo ali. O que o Brasil quer é paz. O que nós queremos é que se cesse todas as mortes de pessoas inocentes, que a pretexto do Estado de Israel, né, devem ser mortas porque é um mal colateral. Então, uma pergunta que o Reinaldo Azevedo coloca na coluna dele, então é o seguinte: se o Hamas existe, se o Hamas fez alguma atrocidade, então tudo será permitido a Israel?
qualquer coisa será permitida a Israel, sem nenhum tipo de sanção? Pois bem, eu deixo essas questões aí para a sua reflexão no dia de hoje. Lembrando mais uma vez, está tudo conectado. E tem uma coisa também, né? Existe um interesse econômico também ali por trás, né? Que muitas pessoas não falam de jeito nenhum. Quem ficará com petróleo, com gás na bacia de Gaza depois que tudo terminar? Numa declaração de uns desses dirigentes israelenses, a faixa de Gaza vai ser toda colonizada por judeus depois que tudo acabar. E mesmo o Netanyahu hoje não é capaz de dizer o que eles de fato pretendem depois que acabar tudo isso, né? E acabar do jeito que nós estamos vendo, né? Com praticamente a aniquilação de qualquer pessoa ali que seja ligada à Palestina, né? É o que está acontecendo. Gente, mande seu comentário para cá. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta, que tem muita coisa que eu quero comentar aqui com vocês, tá bom? Tchau!